Boa noite, Hugo. Boa noite, plantonistas. Meu nome é Renan Passetti e começa agora o Esporte por Esporte. Vamos começar pelos principais resultados dos jogos do meio da semana. Na terça-feira tivemos Copa Sul-Americana. Corinthians e Estudiantes se enfrentaram na Argentina. E o placar foi magro, 1-0 para o Estudiantes, gol de Mauro Mendes no comecinho. O clube argentino teve diversas oportunidades para vencer o jogo, mas foi parado pela trave corintiana. O agregado final foi 1-1 e a partida foi para os pênaltis. O Estudiantes cobrou muito mal e acabou perdendo 3 cobranças. O Corinthians então está classificado para as semifinais. Na quarta, o Botafogo enfrentou Defensa e Justiça. O Botafogo era favorito no confronto, mas parece que não entrou com vontade de vencer e acabou sendo derrotado por 2-1. O agregado final terminou em 3-2. E ontem final tivemos América Mineiro e Fortaleza e LDU de Quito contra o São Paulo. O América foi até o Nordeste para enfrentar o Fortaleza, com o objetivo de reverter o placar do primeiro jogo. Mas o Leão jogou muito bem e acabou vencendo o confronto por 2-1. O destaque da partida foi para Marinho, que jogou muito bem e fez o segundo gol. O agregado final terminou em 5-2 para o Leão. E o São Paulo, que tinha tudo para vencer o jogo no Morumbi, realmente venceu, mas foi uma vitória magra de 1-0. E no agregado a partida ficou em 2-2. Por conta disso tivemos penalidades. O improvável aconteceu. O craque colombiano James Rodrigues isolou a sua cobrança, o que acabou decretando a derrota do tricolor. Já na Libertadores tivemos Bolívar e Internacional. O Inter jogou muito bem e não patinou contra os bolivianos. Na primeira partida fora de casa, o jogo terminou em 1-0 para o Inter. E no Beira-Rio foi mais fácil ainda, 2-0 para o Colorado. E o mais impressionante foi que todos os gols foram marcados por Ener Valencia. Na quarta, o Palmeiras enfrentou o Deportivo Pereira. No primeiro jogo, o Verdão já havia vencido por 4-0. E agora no jogo de volta só administrou o resultado. A partida foi morna e terminou em 0-0. Palmeiras classificado para as semifinais. E o clássico argentino Boca contra Racing foi com certeza o pior jogo da semana. No primeiro confronto a partida terminou em 0-0 e agora na volta novamente tivemos uma partida sem gols. O jogo então foi para os pênaltis e o Boca Juniors venceu por 4-1. E ontem o Fluminense foi até o Paraguai para enfrentar o Olímpia. No primeiro jogo o Flu dominou e não foi diferente na volta. O jogo terminou em 3-1 para os cariocas e o destaque ficou para Germancano, que somando as duas partidas marcou 3 gols. E neste final de semana teremos a 22ª rodada do Brasileirão. Os jogos serão os seguintes. Amanhã, no horário das 4 horas, temos Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro e Goiás contra o Internacional. No horário das 9 horas temos Botafogo contra o Flamengo. Já no domingo teremos Grêmio contra o Cuiabá às 11 horas e às 4 horas teremos Corinthians contra o Palmeiras, também às 4 Fluminense e Fortaleza. Já no horário das 6h30, América contra Santos, Bahia e Vasco da Gama e Cruzeiro contra o Bragantino. E para terminar a rodada, na quarta-feira temos São Paulo contra o Curitiba às 7 horas da noite. Os jogos de destaque serão Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro, Botafogo contra o Flamengo e Corinthians contra o Palmeiras. O CAP e o Atlético Mineiro vivem em fases parecidas, ambos só disputam o Campeonato Brasileiro atualmente e estão brigando por uma vaga no G6, então devemos ter um confronto muito interessante amanhã. O Botafogo, líder absoluto do campeonato com 11 pontos de vantagem, enfrenta o Flamengo no Newton Santos. O Fogão tem a missão de vencer o confronto para manter a vantagem, e o Fla não vem em uma boa fase, o que pode facilitar a vida do rival, mas clássico sempre é diferenciado. E o Flamengo pode acabar vencendo, diminuindo vantagem para o Botafogo. E o Corinthians receberá o Palmeiras na Neoquímica Arena. O Verdão vem em uma fase muito melhor, principalmente no Brasileirão, em que o Corinthians está em 13º e o Palmeiras em segundo. Porém, esse clássico sempre pega fogo e tudo pode acontecer. E neste final de semana também teremos os jogos de volta das semifinais do Brasileirão Feminino. A Ferroviária enfrenta o São Paulo amanhã às 4h30. No primeiro jogo, a Ferroviária venceu por 3-1 e está praticamente classificada para a final. Além disso, o jogo será em Araraquara, o que facilita ainda mais a vida da locomotiva. Também às 4h30, o Corinthians receberá as Sereias da Vila. No primeiro confronto, as corintianas venceram por 3-0 e praticamente já estão na final. E ontem tivemos a Copa do Mundo de Basquete Masculino. O Brasil enfrentou o Canadá e venceu. O jogo foi emocionante, os brasileiros venceram por apenas 4 pontos de vantagem. O placar final ficou 69-65. O Brasil agora só precisa vencer a Letônia para se classificar para as quartas de final. E neste final de semana teremos Fórmula 1, um dos GPs mais tradicionais da categoria, o GP da Itália. Quando falamos em Itália, sempre pensamos na Ferrari. A equipe já anunciou novos macacões para os pilotos e nova pintura para os carros. Porém, sabemos que a equipe não vem muito bem, e não deve chegar nem perto do pódio nesse final de semana. O favorito mesmo é Max Verstappen, que está numa sequência de 9 vitórias seguidas, e tem tudo para conseguir a 10ª. Hoje tivemos os primeiros treinos livres, o destaque ficou com Felipe Drugovich. O brasileiro, que é piloto reserva da Aston Martin, assumiu o cockpit no primeiro treino livre, fazendo 24 ótimas voltas. Felipe foi campeão de Fórmula 2 no ano passado e vem mostrando que merece um assento fixo na categoria. E uma das equipes que mais se destacou foi a McLaren. A equipe fez boas voltas e deve brigar pelo pódio nesse final de semana. Lembrando que a classificação é amanhã às 11 horas da manhã e domingo a corrida acontece às 10 horas da manhã. E o Esporte por Esporte vai ficando por aqui.
A gente volta semana que vem com mais novidades do mundo esportivo para vocês. Um bom final de semana!